muito bem-vindos em mais uma ATPC. E hoje, para a equipe do ATPC de hoje, de vocês, nós pedimos uma licença para fazer um parênteses de um tema bastante importante. Então, eles nos cederam 15 minutinhos para falar sobre a questão da dengue no município de Guarulhos, né, sobre aspectos das arboviroses, o controle do Aedes aegypti, tá? Porque, assim, a gente está com a pandemia hoje em dia do Covid-19 e muitas vezes esquecemos que temos outras questões que devem e que precisam ser pauta, que precisam ser olhados por conta de estar acontecendo, sim, um surto de dengue que deve ser considerado. Para falar com vocês sobre isso, nós chamamos aqui uma educadora em saúde, a Grace Noronha. Ela é do Departamento de Vigilância em Saúde, tá, da Prefeitura de Guarulhos, e ela veio gentilmente aqui conversar com a gente sobre esse assunto, levantar alguns aspectos, tá? E é uma parceria que nós, aqui da Diretoria Guarulhos Sul, estabelecemos com a saúde, né, por meio do programa PSE, né, vocês já devem ter ouvido falar, né, que o PSE é o Programa Saúde na Escola, tá? Então, vamos recebê-la e ouvir com atenção, e depois, sim, aí vocês vão cumprir a pauta com a equipe de ATPC, tá certo? Mas vamos, com atenção, prestar atenção, né, nesse tema que é tão importante. Para isso, eu vou chamar a Grace. Bom dia, Grace. Tudo bem? Bom dia, Natalina. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço à Diretoria de Ensino Sul por esse espaço que foi cedido para a gente falar brevemente sobre a questão da dengue, né, no nosso município, que os casos estão aumentando um pouco. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação. Eu coloquei alguns slides, essa apresentação vai ser disponibilizada para todos vocês depois, para vocês usarem as informações, trabalharem com os alunos. Eu coloquei 12 slides um pouco extensos, falando sobre sintomatologia, a diferença entre sintomas e alguns aspectos específicos das arboviroses. Então, esse material eu não vou me aprofundar nesses slides, mas vai ficar tudo disponível para vocês poderem trabalhar depois o conteúdo que vocês quiserem, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui sobre biologia e controle do Aedes aegypti e a situação epidemiológica das arboviroses aqui em Guarulhos no momento. Eu sou Grace Peixoto Noronha, sou educadora em saúde pública aqui do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Guarulhos. Pode passar, por favor, Lorel. Então, só para esclarecer a princípio, esse termo, né, arboviroses, que a gente escuta muito, mas às vezes as crianças ou mesmo os alunos, algumas pessoas não conseguem entender o que ela significa. Então, esse termo diz respeito, engloba uma série de doenças que são causadas por um tipo específico de vírus, que são arbovírus. Dentro desses tipos de vírus, tem o vírus da dengue, do zika, da febre chikungunya e da febre amarela. São tipos de vírus específicos que se desenvolvem em artrópodes. Então, englobando todas essas doenças, tem essa terminologia das arboviroses. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês a respeito de algumas. Pode passar, por favor. Dentro dessas arboviroses, tem vários vetores que estão envolvidos na transmissão. Pode passar. O principal deles, que a gente já escuta há bastante tempo, a gente tenta há bastante tempo controlar, é o Aedes aegypti, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês alguns aspectos dele. Mas além do Aedes aegypti, que é um vetor urbano, adaptado ao meio urbano, a gente tem também o Aedes albopictus, que é um vetor mais em áreas silvestres, mas ele também está envolvido nessas transmissões. Pode passar. E além desses dois, a gente escutou muito... Pode voltar um, por favor. Esses aí, olha. Esses aí não são tão conhecidos, porque eles são realmente mais de área silvestre. Eles são principalmente envolvidos na transmissão da febre amarela silvestre. A gente teve, né, há uns anos atrás, um aumento de casos muito grande, e esses eram os que estavam envolvidos. O Sabet, o Haemangogus antinomes e o Haemangogus leucocelaenos. Esses três estão mais envolvidos na questão da febre amarela silvestre, porque quando é febre amarela urbana, é o Aedes aegypti. Ainda bem que a gente ainda não retomou com a febre amarela urbana, foi só silvestre mesmo que a gente teve caso há uns anos atrás. Pode passar.
Esse slide que eu falei para vocês, que tem vários detalhamentos a respeito dessas 3 principais arboviroses, a dengue, a zika e a chikungunya, a respeito de quem causa, né? E aqui só ressaltar o porquê que a gente pode adquirir dengue até 4 vezes, que a gente sempre escuta isso, né? Na verdade, o vírus da dengue, ele tem 4 tipos de sorotipo, que é o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E por isso, a gente acaba ficando vulnerável a adquirir dengue 4 vezes de possibilidade. A cada um desses sorotipos que a gente entra em contato, a gente cria imunidade. Só que cria imunidade específica para um deles. Então, pode acontecer da gente adoecer de dengue mais de uma vez, né? Aqui eu deixei detalhado as formas de transmissão, que a gente consegue ver que em relação à zika, a gente acaba tendo um leque maior, né? Porque tem uma transmissão sexual, tem uma transmissão perinatal, que é um dos grandes problemas em relação à zika, por conta das crianças que podem vir a nascer com microcefalia, né? Então tem aí também esse detalhamento de quem que são esses agentes transmissores, o período de incubação, a viremia, que é o tempo, né, para os sintomas que a gente transmite essa doença. Então eu vou deixar disponível esse slide para depois vocês utilizarem essas informações, e aí fica à vontade para vocês, tá bom? Pode passar o próximo, por favor. Coloquei um outro também para disponibilizar a informação para vocês, que é a diferença em relação aos sintomas. Porque, embora tenham muitos sintomas que são semelhantes entre eles, principalmente a questão da febre, das dores, alguns são mais específicos. Então, a gente sabe que na dengue, a questão das dores é mais uma dor no corpo como um todo, a febre alta também. A chikungunya, a gente tem uma dor mais concentrada nas articulações e de forma bilateral, e são dores muito intensas. Eu vou tocar um pouco mais na questão da chikungunya aqui para vocês também, porque é uma doença que a gente está começando a ter casos notificados e casos confirmados aqui no município, e é uma doença que, embora não tenha uma tendência a levar a óbito, assim como a dengue pode evoluir para óbito. A chikungunya não evolui para óbito, mas a chikungunya é uma doença que dá muitas dores. Inclusive, esse nome, chikungunya, é de uma origem, de uma língua maconde, que significa aqueles que se dobram, porque é tanta dor que a pessoa sente que ela mal consegue se colocar numa posição ereta, né? E essas dores todas que acometem o corpo persistem muitas vezes, principalmente para quem tem artralgia, para quem tem doenças articulares. Essas dores acabam persistindo por um tempo de até 3 anos. Tem registro de pessoas que ficaram até 5 anos com esses sintomas, essas dores oriundas da chikungunya. Então, é uma doença que, embora não leve a óbito, ela tem um efeito no sistema de saúde, porque as pessoas precisam de um atendimento, precisam de um acompanhamento para suporte dessa doença, para aguentar essa doença. E também é o Aedes aegypti envolvido na transmissão dele. Então, importante a gente ficar em alerta para esse aumento de casos de chikungunya também. Pode passar. E aí a dinâmica de transmissão para todas elas, independente de se for a dengue, a zika ou a chikungunya, embora na zika, como eu comentei com vocês, também tem a questão da transmissão sexual, a transmissão perinatal, mas a dinâmica de transmissão geral de todas elas parte através de um mosquito que não estava infectado a princípio, picar alguém que estava infectado, que estava no período de viremia, esse mosquito adquire o vírus e, a partir daí, depois de um tempo de incubação dentro do organismo do mosquito, todas as pessoas que ele vier a picar, ele vai transmitir a doença. Então, esse é o ciclo de transmissão, tanto para dengue, quanto para zika, quanto para chikungunya, porque é como que esse mosquito vai se replicando, esse mosquito interfere no processo de transmissão. Pode passar. E aí, né, gente, por que é importante a gente conhecer e eliminar o Aedes aegypti? Isso a gente já escuta há bastante tempo, mas é porque realmente ele é o principal vetor envolvido na transmissão das arboviroses. Embora eu tenha comentado os outros envolvidos, outros mosquitos envolvidos, o Aedes ele é realmente o mais resistente, o mais habituado já e envolvido nessas transmissões. Então, pode passar o próximo que eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é esse mosquitinho que tem a foto dele aí. Ele tem uma coloração preta, quase acastanhada, com algumas manchas brancas, né, no corpo, nas patas e principalmente no tórax. Ele é um tamanho pequeno, quando comparado em relação ao pernilongo comum, que é o Culex, né, que a gente tem os incômodos, principalmente à noite, com o pernilongo comum. Mas o Aedes ele é um tamanho um pouco menor. Ele tem um comportamento alimentar, principalmente a fêmea, em relação a sangue, né, ela se alimenta de sangue, embora antes da cópula, tanto macho quanto fêmea se alimentam de substâncias das flores, néctares de plantas, substratos que tem na água. Entretanto, a fêmea, após a cópula, precisa amadurecer os ovos, e aí, por isso, ela acaba se alimentando do nosso sangue, do sangue humano, que é a preferência para essa maturação.
né? Eles têm uma preferência de começo da manhã e final da tarde, são os horários preferenciais de alimentação, embora também a gente possa encontrar o Aedes se alimentando em outros momentos. Eu já tive a ocasião de fazer vistorias de uma brigada monitorada, que era um programa que a gente tinha, e era meio-dia e eu encontrei a Aedes aegypti voando em mim, tentando alimentar. Então, esse é a oportunidade que faz, na verdade, o momento da alimentação dele. A preferência é começo da manhã e final da tarde, mas a oportunidade vai fazer ele se alimentar. Os criadouros do Aedes aegypti, ele gosta de criadouros, se adaptou muito ao meio urbano. Então, qualquer ambiente, qualquer recipiente que venha acumular água, ele utiliza como criadouro. Tá? Então, desde objetos muito pequenos, uma tampinha, ou objetos grandes, né, tambores, latões, ele acaba aproveitando isso, desde que tenha água, e aí essa fêmea vai colocar os ovos ali na borda desse recipiente. O interessante é que a postura de ovos, a fêmea do Aedes, ela não coloca em um criadouro só. Ela tem um comportamento de colocar dispersando em vários tipos de recipientes, visando a permanência da espécie, né, a sobrevivência da espécie. Isso é uma inteligência do mosquito, digamos assim. Então, ela não coloca todos os ovos em um local só, ela vai colocando em vários recipientes. Então, se por acaso na sua casa, na sua escola, em algum local, você encontrar algum criadouro que tenha larva de Aedes, é melhor você dar uma investigada em outros criadouros ao redor, porque provavelmente terão outros pontos também com larva de Aedes aegypti ou com ovos do Aedes aegypti. Pode passar, por favor. Trouxe alguns aspectos só falando um pouco mais sobre o Aedes. Ele é originário do Egito. A dispersão dele ocorreu a partir da África desde o século XVI e acabou sendo introduzido aqui, né? A gente tem um ambiente propício, uma temperatura propícia para o desenvolvimento dele, então ele se introduziu aqui. Em 1955, o Brasil chegou a erradicar o Aedes aegypti no território nacional, com várias medidas preventivas que foram realizadas. Só que, infelizmente, depois acabou relaxando e acabaram essas comunicações entrando, viabilizaram a reentrada do Aedes aegypti. Atualmente, ele é encontrado em todos os estados do território brasileiro. Pode passar. Cada Aedes vive em torno de 30 dias, o Aedes aegypti, o Aedes albopictus tem um tempo um pouquinho maior, de 45 dias. E interessante que, ao mesmo tempo em que ele pica a fêmea, né, pica a gente para sugar o sangue, ela elimina na saliva uma substância analgésica e anticoagulante. Então, isso faz com que a gente praticamente não sinta a picada do Aedes aegypti, que é diferente um pouco do Culex, que ele tem uma questão mais alérgica, né? A gente normalmente fica com mais coceira. E a fêmea se alimenta de sangue a cada 3 dias e a cada oviposição põe em média de 100 a 150 ovos. Pode passar, por favor. Uma única fêmea pode dar origem a 1.500 ovos durante a sua vida, né? Então, o prejuízo que a gente tem no desenvolvimento de um mosquito só. E uma vez infectada, ela pode transmitir esse vírus por toda a vida, havendo a possibilidade de também os ovos já nascerem com o vírus também. E a última informação que eu coloquei a respeito aí do Aedes é que nem todos eles transmitem a doença, né? É preciso que ele esteja infectado, ou seja, ele sugou o sangue de alguém doente, e infectivo, ou seja, do período em que já está transmitindo o vírus no momento da picada, porque tem um tempo de incubação, depois que ele suga o sangue, ela suga o sangue, tem um período de incubação no organismo do mosquito, e a partir daí ela passa a transmitir. Pode passar, por gentileza. Ciclo biológico de vida, essa é uma das informações que sempre que eu falo em aula, em palestra, eu peço para reforçar e bater bastante na tecla. Pode passar. Porque se a gente entender esse ciclo, é mais fácil da gente intervir. Então, o ciclo do Aedes tem 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. O ovo, ele fica na borda do recipiente. Algumas crianças, algumas pessoas têm a imagem de que a fêmea coloca o ovo na água. Não é na água, é na borda. Então, esse ovo fica ali na borda até 1 ano e meio, esperando o contato da água, choveu, entrou em contato com a água, ele eclode. Então, sempre que a gente encontrar algum recipiente que tenha larva, precisa fazer a remoção dos ovos, passar uma esponja no recipiente, uma vassoura se for um recipiente grande, mas tem que passar o atrito para poder remover mecanicamente esse ovo, até porque a gente não vê. Depois do ovo vem a larva, e a larva é uma fase mais fácil da gente identificar. Ela fica na água, ela tem intensa movimentação na água, e ela é muito sensível para produtos químicos. Se você jogar um produto químico na água, ela acaba morrendo. Após a larva vem a pupa, que é um período de 2 a 3 dias. A pupa já tem uma resistência maior para produtos químicos. Então, para matar a pupa, tem que macerar, tem que tirar a pupa da água e pisar. E depois vem o alado, o mosquito propriamente dito. Pode passar, por favor. Então,
Então, se vocês perceberem nesse ciclo de desenvolvimento, tanto o ovo quanto larva quanto pupa precisam de água para manter o ciclo, né? O adulto é o único que não precisa da água para sobrevivência. Então, se a gente interferir nos recipientes que têm água, a gente consegue, de certa forma, impedir que o mosquito se desenvolva. Então, por isso que é tão importante a gente agir para impedir esse desenvolvimento e eliminar criadouros, né? Pode passar. Pode passar. Então, em relação ao controle e prevenção de criadouros, a medida mais importante que a gente tem que bater na tecla é o controle mecânico. O que significa controle mecânico? Você encontrou um local que tem água parada, elimina esse local. Então, ou você vira de boca para baixo, ou você fura o recipiente, ou você tampa o recipiente, ou deixa uma área coberta desde que não esteja com água acumulada, né, com água dentro. Porque se a gente eliminar o local que tem água parada, não tem o desenvolvimento do mosquito. É simples assim. Então, aqui são medidas realmente voltadas aos recipientes. Pode passar. Outro tipo de controle que a gente faz também é o químico, que é o uso com produtos alternativos. Então, tambores muito grandes que você vai reutilizar água para fazer uma limpeza, você pode colocar um sabão em pó, um desinfetante, uma cândida, porque esse produto químico vai alterar o pH da água e vai acabar matando o desenvolvimento, né, da larva, vai impedir o desenvolvimento da larva. Pode passar. Também tem uso de controle químico com produto focal e perifocal, que já são mais utilizados pelos agentes de serviço de saúde, aqui do Centro de Controle de Zoonoses, ou empresas que fazem, né, o trabalho de detetização, de controle. Pode passar. E tem controle também biológico, que é o uso de algumas espécies de peixes que acabam se alimentando das larvas e controlando essas larvas. Pode passar. Eu coloquei algumas imagens de alguns exemplos de criadouros clássicos que a gente encontra, né? Pratinho de planta, que é o mais clássico de todos, calha, bandeja que tem atrás da geladeira, pneus, lonas. Lona é um problema muito grande, a gente sempre encontra larva em lona, então precisa ficar atento com o posicionamento correto de lonas, que não sobre na beira no chão, né? Que não faça bolsões, porque isso sempre é bem propício para o desenvolvimento do Aedes. Pode passar? Mais algumas imagens de criadouros, pode ir, por favor. E aí, gente, assim, a gente pediu esse espaço aqui na reunião de vocês, por quê? Porque a gente tem notado que está acontecendo um aumento das notificações e dos casos confirmados, principalmente de dengue aqui no município de Guarulhos, e chikungunya também, né? Então, esses são dados aqui que a gente tem da Semana Epidemiológica 22, que foi até o dia 1º de junho, normalmente isso é atualizado na quinta-feira. Então, a gente tem aqui de dengue 1.159 casos notificados e desses 503 confirmados. Se a gente for olhando a série histórica, a gente consegue ver que realmente houve um aumento semanal. Desses 503 casos confirmados, 498 são autóctones. O que significa isso? As pessoas contraíram aqui dentro do município, não saíram, não foram para outro lugar. Esses em investigação em 63. Então, 498 pessoas adquiriram dengue aqui, sem sair para lugar nenhum, sem ir para outro município. Então, isso realmente é problemático, porque mostra que o vetor novamente está circulando e está aqui transmitindo a doença para a gente. Chikungunya, se vocês olharem aqui, que é a segunda, foram 21 casos notificados, 8 descartados e 5 confirmados. Aí você fala, 5 casos confirmados de chikungunya é pouco, só que nós temos uma população aqui em Guarulhos que não tem caso de chikungunya, então ela é completamente vulnerável. Então, se começar a ter uma transmissão em série, um aumento, a gente vai ter realmente um problema muito grande, porque as pessoas não têm imunidade para chikungunya. Aqui a gente não tem um número muito grande de casos no município, então é um problema. Zika e febre amarela, a gente não tem casos ainda registrados aqui esse ano. Pode passar. Eu fiz um outro slide só detalhando, tô acabando, tá, gente? Eu tenho 15 minutos, mas eu já estou terminando. Esse slide aqui, só falando das regiões de saúde, a gente organiza o município em 4 regiões de saúde. Região 1, Centro, 2, Cantareira, 3, que é a região Bom Sucesso, e 4, que é Pimentas. Se vocês olharem aqui os casos, a região 4 é a que está com o maior número de casos, que é 229 casos confirmados. E a região 2 com 117. Então, essa necessidade de realmente intensificar esses trabalhos, principalmente nessas regiões, para a gente conseguir, de alguma forma, diminuir esse problema. Pode passar? É o último aí que eu coloquei para vocês. Ah, não, só alertei aqui para o aumento de chikungunya, né, no estado de São Paulo. A gente tem tido registros, né, principalmente na Baixada Santista, com um aumento muito grande de casos de chikungunya. E aí, para a gente fica preocupante, porque está chegando perto, né? Então, precisamos realmente combater o mosquito, os criadouros do mosquito, que se não tiver um mosquito, não tem a transmissão das doenças, tá bom? Eu fiz aqui só um comparativo. Em 2020, no estado de São Paulo, tiveram 240 casos de chikungunya. Em 2021, a gente já está com 2.100. Então, é um problema bem grande mesmo. Pode passar?
Eu coloquei nesse último slide 2 sugestões de vídeos para vocês trabalharem com os alunos. Um vídeo que é de 3 minutos, que é falando sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti, é um vídeo excelente, é ótimo, ele tem informações importantíssimas e vocês conseguem depois trabalhar. E coloquei um outro que é um teatro de fantoche, Belinha contra a Dengue, que nós fizemos aqui pelo nosso departamento, pela nossa sessão. É um vídeo de 6 minutos e também bem bacana para trabalhar com os alunos. Então tem os vídeos, os 2 estão no YouTube, é possível acessar, e aí vocês podem desenvolver o tema na sala de aula com vocês. Pessoal, pode passar o próximo. O meu tempo era curto, eu gostaria de ter mais para poder trabalhar mais o tema, conversar com vocês, porque o problema ele está aí. Esse é meu telefone, aqui o telefone da nossa sessão, o e-mail da nossa sessão. Se vocês quiserem, precisarem chamar a gente para ir até a escola, para fazer um outro tipo de videoconferência, de reunião, de webinário, entrem em contato com a gente, que a gente realmente está disponível, a gente auxilia, a gente quer juntar forças para conseguir diminuir o problema aqui no município, tá bom? Agradeço imensamente a oportunidade. Era isso. Oi, Grace, eu que agradeço imensamente, viu? Muito obrigada pelas informações, porque realmente são números gritantes e que a gente precisa prestar muita atenção. Agradeço também pela disponibilização do material, a gente vai entregar para os professores, principalmente para os professores de Ciências da Natureza, né, que é da área, eles podem utilizar as sugestões de material, mas são informações que são importantes para todos, né, para todo cidadão, e para a gente tentar combater cada vez mais esse problema, que é de todos nós, tá certo? Muito obrigada, Grace.